Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 2, Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como nos outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, igreja? Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Os irmãos estão sentados? Porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor está sobre nós. E Deus, a tua palavra, o teu plano de salvação, Senhor, foi para todos os moradores da terra. E por esse motivo, por causa da tua palavra, por causa da tua promessa, nós chegamos até aqui. Amém, irmãos? Amém. Viva Deus! Irmão, o que esse texto tem a ver conosco? Primeiros queridos, a Bíblia diz que através da vida de Adão, o pecado veio sobre a terra. Através de Abraão, a promessa de multiplicação sobre as nações. E através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o plano de salvação. Pois aí, irmãos, nós podemos ver que Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, antes mesmo da gente ser, Ele já era, é e será. Amém. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus o suficiente ser Deus. E nós vamos falar a respeito do homem Paulo. Pois Paulo estava preso, mas ele, como fundador da igreja de Efésio, por ele estar preso, quando os seguidores, hoje, naquele tempo, depois, naquela carta, através daquela carta, estavam apavorados. Mas Paulo, como um vaso de honra na mão de Deus, Paulo escreveu, falando para aquele povo, de que, olha, tudo que está acontecendo em minha vida é um plano de Deus. Eu estou preso, mas eu sei que o meu Redentor vive e é propósito dele. Só, queridos, que Paulo também, para chegar a esse ponto, aonde Paulo chegou, de fundar igrejas, não só ali, mas em outros vários lugares, Paulo também passou pela experiência da ressurreição. Porque outrora Paulo conhecia leis, conhecia a religião, porque ele era judeu. Só que ele não conhecia o autor da vida, que era e é e será sempre Jesus Cristo. Então ele escreve cartas a Efésio. Por quê? Porque em Efésio tinha ou tem ainda a deusa chamada deusa Diana. E, queridos, não só a deusa Diana, mas também como o ocultismo, a feitiçaria. Então, assim, irmãos, o pecado entrou no mundo através de Abraão, de Adão.
Então, trazendo para nós aqui, lá, Paulo estava lembrando para aquele povo a qual ele tinha fundado a igreja, tinha se apartado da religiosidade, tinha se afastado da idolatria, tinha se afastado do ocultismo, tinha se afastado de tudo aquilo que, aos olhos de Deus, eram seres humanos mortos. Paulo reaviva eles: olha, irmãos, tudo que eu estou vivendo é com propósito, mas quanto a vocês, se lembrem de quem vocês eram e de onde Deus lhe tirou. E observe, irmãos, porque a palavra diz que o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, aquele povo outrora, antes de ter uma aliança com Cristo, antes de Deus concretizar o seu plano de salvação na vida deles, eles eram pessoas mortas. Como também eu e você, a humanidade, as pessoas que buscam os prazeres do mundo estão mortos. Irmãos, e o morto, irmão, ele não tem, o morto, ele não tem nenhuma expectativa de vida, ele não tem ouvidos para ouvir, não tem boca para falar, tem mãos, mas não sabe, não tem como mover. Assim era a vida daquele povo preso na idolatria. E outrora éramos também deste jeito. Por que, irmão Roque? Porque a Bíblia diz que nós viemos da raiz do pecado. E aquele povo estava morto nos prazeres do pecado. Por quê? Porque o homem que não conhece a Deus, ele vive sua própria vida, tomando suas próprias decisões. A sua mente está cativa, é aprisionada pelo principado do século dos ares, que aprisiona a mente, perturba a mente, tira a paz e coloca peso, fardo, medo, prazeres errôneos. Observe. Paulo não está falando de uma morte física. Não. Paulo estava tratando com eles e lembrando a eles da morte espiritual. Por quê? Porque aquele povo, como nós, antes de uma aliança com Cristo, a gente comia, a gente bebia, sentia prazeres, vontade, desejos. Mas, diante dos olhos de Deus, éramos pessoas mortas. Espiritualmente falando, nós não tínhamos expectativa nenhuma para dar crédito à palavra, ao poder de Deus. Porque desde o princípio, assim como o pecado entrou na terra pelo homem, Deus também providenciou o homem, não só para lançar a promessa de multiplicação de vida, mas a promessa
escravo é senhor do seu dono. E o homem, quando não tem uma aliança com Deus, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do principado dos ares que atuam através de demônios para oprimir as pessoas. A Bíblia diz: o que é de Deus o diabo não toca. Mas o pecado é porta de entrada para dominadores espirituais coagir, prender e aprisionar, até mesmo matar a vida do homem. Eu lembro, Roque, aos 12 anos de idade, primeiro baseado, já fundado no álcool, com 18 para 19, cocaína, com 20, 27, 28, crack. Foi 5 para 6 anos nessa vida chamada crack. Era escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo dos prazeres errôneos. E eu lhe pergunto, irmãos, veja, observe, você que tem uma aliança com Cristo, que busca viver a vida de Deus, que chama a vida de Deus, que chama a Deus para a sua vida, para a sua casa. Observe como é o comportamento das pessoas que não têm uma aliança com Cristo. O que é que eles falam? Quais são as expectativas? Eles podem até falar de Deus, mas ele não tem expectativa, não toma nenhuma iniciativa. Por quê? Porque está debaixo da opressão do maligno. A mente está presa, o corpo está preso, a carne se alimentando dos prazeres do pecado. Aonde abundou o pecado, aí vem a multiplicação da graça. Graça essa para você decidir. Graça essa para você tomar decisão oposta a decisões, a opiniões, aos desejos, às vontades deste mundo. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz que só há 2 caminhos. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele é morte. Leva o ser humano para trevas. E ele não percebe que o caminho que eles andam, decidiram andar e viver, a cada dia está afundando eles mais a sepultura. Porque ele segue o entendimento. Ele tapa os ouvidos. Observe, irmão, se não tem pessoas que é assim. Você soa ali de falar de Deus, mas a palavra não entra. Ou até mesmo dentro das congregações. Há pessoas que recebeu o milagre da ressurreição, mas ainda tem vestígio do pecado dominando o seu corpo. Por que isso, irmãos? Porque ainda está aprisionado em alguns prazeres que o mundo oferece. Ainda há uma multidão de homens e mulheres lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, que ainda chama por João, ainda chama por Maria, ainda faz sinal da cruz, ainda buscam viver os prazeres que o mundo oferece. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele creem não pereçam. Você sabe o que é isso, irmãos? É porque a chuva, quando vem para o aliançado, cai também na vida daqueles que Deus ama. Só que há uma diferença. Você ter uma aliança com Cristo, ou você amar por ser amado. Porque há requisitos. Deus
percebe essa pessoa? Deus, Ele trabalha na vida daqueles que por eles esperam. O diabo trabalha maquinando o mal para que o pecado, você se aprofunde mais no pecado. Mas o trabalhar, o agir de Deus é para que você tenha uma vida plena. Aleluia a Deus. Deus, Ele tem promessa na vida de todos, porque Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Primeiro, queridos, também nós temos que dar para receber, pedir e dar-se de usar. Há pessoas aí fora que até pede. Pedir por pedir, irmão, você pede a qualquer ser humano. Não é pecado você pedir algo para alguém. Mas vamos ver se esse que você está pedindo está no centro da sua vontade. Qual o nível de intimidade que você tem para com esse? Assim é Deus. Deus não tem obrigação nenhuma, nem comigo, nem contigo, mas Ele é misericordioso. Deus, Ele é misericordioso. E Ele usa das suas misericórdias até esse dia de hoje. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O propósito de Deus é salvação, é vida eterna. Mas para que eu venha viver uma vida eterna, eu tenho que estar buscando me salvar das coisas, das cadeias, das marras, das algemas, das correntes que me prendem. Porque nós não estamos isentos de cometer um pecado. Não! Os desaliançados pecam por prazer. Nós podemos até pecar, falhar, mas nós temos que se nós confessarmos e nos arrependermos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para apagar todas as nossas transgressões. Irmãos, você falou em dar e receber. Primeiro, irmãos, se nós estamos aqui dentro neste momento, ouvindo essa palavra, não é em vão. Não é porque nós merecemos. Não, é porque Deus é bom. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Eu entro em cativeiro, irmãos, é por opinião própria. Porque Deus tem um caminho que me leva a Ele. É esse caminho que muitos não querem, não recebem, não aceitam. Por quê? Porque o principado do século, o principado dos ares, cega o entendimento. Qual é o prazer do homem que não tem uma aliança com o Senhor? Você para conversar com Ele. O que você vê de edificante através da sua boca? E queridos, com nós não era diferente. Não era diferente. É aí que você percebe a vida daquele que é escravizado pelo pecado e a vida dos aliançados e que tem em sua companhia o Divino Espírito Santo. Você pode até pecar, mas nós temos o Espírito que nos convence do juízo, da verdade e da justiça.
Nós não estamos isentos não, queridos. Não, porque nós somos seres humanos. E a Bíblia diz que o homem, ele já nasceu da maldição do pecado. Porque o pecado diante dos olhos de Deus é maldição. Só que o guarda de Israel, ele não dorme e também não cochila. E a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando as coisas boas e as coisas maus. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Não há principado, não há potestade, porque Deus está acima de todos. E todos se submetem ao nome de Jesus Cristo. Nós somos filhos da promessa. Que promessa é essa? Glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Que promessa é essa, irmãos? Fazer a boa obra. Mas o ser humano, ele não enxerga isso. Ele não enxerga isso. Queridos, Deus nos chamou, Deus nos aceitou. Ele quebrou protocolos para nos tirar das trevas e nos trazer para o seu reino de luz. Você sabe por que ele fez isso? Porque a minha e as suas obras, que falamos de bondade, não podemos nos vangloriar em nada. Porque tudo foi formado, tudo foi criado, tudo foi feito por Ele, para Ele. E para Ele são todas as coisas. Estamos aqui, não sabemos do amanhã, mas com certeza Ele já preparou o amanhã melhor para nós. Ele já preparou um novo para os seus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todos que nele crêem. Como é que eu vou crer se eu não dou ouvidos? Como é que eu vou crer se as minhas práticas me distanciam desse Deus? Porque Ele é puro, Ele é santo. Ele é verdadeiro. Se eu sou amigo de Deus, eu não posso ser amigo das coisas do mundo. Se eu sou amigo das coisas do mundo, eu não posso ser amigo de Deus. Há uma separação entre Deus e o homem. Qual é essa separação? O pecado. Porque toda maldição era para ser colocada em nós. Mas o plano de redenção foi maior que tudo. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Viu mais precioso agora. Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele experimentou, Ele desceu, Ele tomou a chave da vida e da morte. Outrora éramos mortos, mas Jesus Cristo, Salvador, o Senhor da vida, Ele só pode dar vida se Ele tiver vida. Porque nós outrora éramos mortos diante dos olhos de Deus. Mas através da morte de Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitou para o louvor da sua glória. Se é para Deus, irmão, em nome de Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário foi para que hoje, eu e você, nós pudéssemos estar aqui tomando posse de tudo que Ele conquistou. Então, eu não vou me desesperar, mas eu vou louvar, vou bendizer e vou crer que através da fé a mão dele está estendida para operar naquilo que eu venho buscar. Deus
Deus não fez o homem para a morte. Deus não fez o homem para a enfermidade. Deus não fez o homem para a miséria. Não! Mas o que leva o homem a viver uma vida sem rumo é suas próprias decisões. Não há mais hoje desculpas para ser humano algum na face da terra dizer que não ouviu falar de Jesus. Não, queridos. Não. Porque quando ele foi levantado ao madeiro, todos viram. E através dos apóstolos, dos profetas, chegou em nós. Porque ele veio para os judeus e para os gentios. E Paulo, em Cristo Jesus, ele conseguiu unir os judeus e os gentios. E hoje nós somos corpo de Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a cabeça. Ele é o Senhor da igreja. Nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. E tudo isso foi feito novo. Deus, nesta noite, Ele nos chama a um arrependimento. Deus, essa noite, Ele nos chama para abrir os nossos olhos e dizer: se está vivo, há esperança. Você está vivo, irmão? Você está vivo, irmã? Há esperança. Há esperança. Pois Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para vencer e arrepender. Se ouvirdes a voz e obedecer, comerei o melhor dessa terra. Nós não podíamos comer o melhor dessa terra, irmão, quando éramos escravos. Que nós comíamos da migalha daquele que nos oprimia, que prendia a nossa mente, que atapava os nossos ouvidos. Mas olhe, Deus quer usar a sua mente, a sua boca, os seus ouvidos, as suas pernas, todo o seu corpo mais precioso, o seu espírito, para edificar outros espíritos que estão mortos. A palavra de Deus está na sua mão. A pastora foi ontem ou foi ontem? Você falou comigo para ministrar hoje? Foi segunda, não foi? Como eu tenho meu celularzinho, e aconselho até vocês, irmãos, porque às vezes vocês estão na cozinha, lavando prato, alguma coisa, não pode pegar o livro para ler. Muitos chegam cansados, a tal saudade, não toma banho, fazer uma comida agitada, casa tal, e vai descansar para o outro dia. É justo sim, porque a Bíblia diz que o trabalhador é primeiro suor do seu rosto. Eu tenho que me sustentar do trabalho, da coisa honesta, porque o que é honesto Deus faz prosperar. Mas bote uma Bíblia no seu celular, uma Bíblia online. Olha, enquanto você está fazendo uma coisa, outra você está ouvindo. E eu de segunda para cá eu comecei a desfolhar, quer dizer, desfolhar entre aspas, né? Ela está passando os livros e ouvindo um livro, mais livro. Eu falei: Senhor, eu desejo uma que eu me identifique. Porque é responsabilidade você falar do poder de Deus. Só fala do poder de Deus aquilo que vive o poder de Deus. Você só dá aquilo que você tem. Eu vivo da fé? Sim. Mas para a minha fé ficar, se acrescentar a minha fé, Deus também, Ele tem poder de materializar e eu viver os frutos da fé. E aí eu comecei. Vou em uma, vou em outra. Eu confesso que eu ia ministrar aquela que o abençoado, o que veio da oração do povo, com aquela espada, aquele punhal, apunhalou o rei. Eu ia ministrar ali tem algumas
algumas coisas que me identificam, mas essa dos mortos de Efésios foi melhor ainda, porque agora também eu vivi morto. Nós, que é obra das mãos de Deus, o nosso corpo espiritual fedia diante das narinas do nosso Deus. Só, irmão, que Ele é bom, misericordioso e faz tudo para nos abençoar. Hoje a sua oração, hoje o seu louvor, hoje o seu clamor chega até as narinas do Senhor como um incenso suave e agradável ao próprio Deus. Aleluia! Ou não é? Porque se as suas orações não chegassem até as narinas do nosso Criador, a gente estava aí como muitos e muitos aí, morto espiritualmente falando, e vivendo não a vontade, o prazer do nosso Pai, mas sim vivendo e fazendo, praticando tudo aquilo que desagrada a Deus. Quem aqui nunca idolatrou uma imagem? Muitos não foram no centro? Quem nunca fez uma bondade para garantir salvação? Há religiões que oferecem isso, irmãos. E Deus nos abençoou gratuitamente por causa do seu amor. Se nós estamos aqui é pela permissão dele. Então eu não vou bater no meu peito e vou dizer, eu estou aqui porque eu sou bom, ou porque eu tenho boa eloquência. Não! Quando a pastora fala, irmão Roque, eu digo, beleza, pastora, mas eu fico quietinho lá comigo, Espírito de Deus, sou limitado até umas horas. Temos limitações além do que eu penso e imagino. Se o Senhor não me der, se não me identificar, é melhor que eu não faça. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor já nos adotou de conhecimento e sabedoria. Então, não deixe passar desapercebido o dom, o talento, o prazer de servir a esse Deus. Não deixe que todo o tempo do mundo seja maior do que o amor de Deus na minha vida, nem na sua vida. Deus tem muito mais do que pensamos ou imaginamos. Humilhar-me debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Como vou ver a minha casa salva, liberta, salva dos pecados, salva da maldição, salva da opressão, salva do projeto diabólico, através do alcoolismo, através das drogas, através do homossexualismo, através da idolatria, através da feitiçaria. Quando eu me sujeitar a Deus e Ele ser por completo o meu Senhor, porque é isso que Deus quer para nós, porque Ele nos fará assentar à direita do Filho nas regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus. O principado deste universo dos ares, ele tem uma sepultura para o homem, mas Deus tem honra e dupla honra. Com certeza, no lugar desta vergonha, Deus há de lhe colocar em dupla honra. Porque Deus, em todo tempo, Ele é Deus e Ele é bom. Ele cuida de nós. Então, meus queridos e amados irmãos lindos, colírios de Jeová, não faça como a mulher de Ló.
que olhou para trás para olhar o passado, o que tinha lá, o principado que atuava lá, era pecado. Mas faça um resumo do momento em que o Senhor te resgatou, porque eu sei o dia, a hora e o ano. Tem muitos dentro da congregação que não sabe nem passar até desapercebido o dia do seu aniversário. É muito queijo. Só, irmãos, que Deus não se esquece em momento nenhum de você. O compromisso que Ele fez, de lhe resgatando do lamaçal do pecado, colocando um verbo novo em você, Ele tem honrado e vai lhe honrar. Ele vai te honrar. Irmãos, porque verdadeiramente Ele cuida de nós. O que temos que fazer é dar glória que é dele. O nosso louvor, a nossa adoração pertence a Ele. O meu e o teu coração tem que estar alicerçado na rocha que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é o propósito de Deus para mim e para a tua vida nesses dias chamados hoje. Você crê? Então, irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus.